Esse caso do Robinho, a menina era conhecida deles. Não é assim que eles chegaram na boate e viram de repente uma menina. Vamos dar o contexto então, porque eu não sei se eu sei todos os elementos. Como... Então, essa moça já era conhecida dele e de outros rapazes. Ele era mais o Ricardo Fausto. Mais do outro. Sim, amiga, se encontrava em balada. Se encontrava. Não é assim totalmente desconhecido. Tá na lista, tipo, vai ter uma balada. Ela foi comemorar o aniversário e convidou. Aí um convidou o outro. Ela convidou, falou, não, vamos lá que eu vou comemorar meu aniversário. Em uma casa de show. Era uma casa noturna. De uma amiga dela. Não era dela, não era dela, era de uma amiga. E eles se encontram ali na boate. Não, é porque no aniversário do Robinho, um ano antes, e ela vai no aniversário do Robinho. Mas e ele lambe peito dela e pega na mão. Quer dizer, ele já pega e lambe ela, um negócio estranho. Porque daí ela comentou, numa festa antes. Vai numa festa, essa galera toda. Lá em Milão. Lá em Milão, numa casa noturna. Tem uma boate brasileira que tá tendo show de pagode. Ela tá lá, ela está achando que tá entre amigos. De repente, esses homens começam a cercar, ela tá lá dançando, bebeu, e tem esse lance mesmo, os caras ficam, toma mais esse aqui, toma aquele lá, e a menina tá lá alegre, ela não tá nem pensando. E aí, 8 homens, pelo menos, né, foram pra cima dele. Dela. Levaram ela pra algum lugar? Não, ali mesmo, sim. Foram ali. 6 homens. 6 homens. Robinho, Ricardo Fausto e mais 4 amigos do Robinho que foram do Brasil pra lá. Albanesa, o pessoal tá falando. Albanesa, é isso mesmo. Albanesa. Eslovênia é albanesa. E ali rolou mesmo sexo, né? Um sexo grupal. Ela só de mulher, entendeu? Entre 6 caras, 8, sei lá, quem tava mais lá, saiu, entrou, ficou... E ela não faz a denúncia na hora. Esse também é outro aspecto interessante do caso do Robinho. Porque ela sabe o que aconteceu, ela estava com umas amigas, né? As amigas falaram assim, nós vamos em tal lugar e a gente volta pra te pegar, porque ela estava bebendo mesmo. Sim. Elas falam, vou embora. Vou embora, mas elas falam... Uma estava grávida e a outra tinha que trabalhar e nenhuma das duas bebeu. Mas a menina chegou e falou assim, eu venho te buscar, contanto que ela volta e encontra ela caída. Não, quem leva ela embora é o Ricardo Fausto. É o cara, que é o mais amigo dela. O que é amigo para quem ela procura e ele fala, não aconteceu nada... E vai que depois tem o sêmen dele no vestido dela, né? Tem tudo lá. E aí ela vai e ela fica assim, ela percebe o que realmente aconteceu, né? E aí fica naquela dúvida, como é que eu vou? Ela pega e ela fica 1 ano pra... 1 ano? Quase 1 ano. Eles não fazem ideia, é que quando chega neles faz 1 ano. Ela, eu acho que depois de 6 meses, uma coisa assim... Ela fica um período aí, ela acha um advogado que acredita nela, porque quando ela sai no dia seguinte, ela não sabe o que aconteceu com ela. Eles podem ter colocado droga na bebida dela, ela pode ter bebido muito tem uma série de coisas que podem ter acontecido. De fato, ela não tinha consciência do que estava acontecendo. Então não é nem que ela estava alegrinha, deixou e depois se arrependeu. Ela foi violentada, porque ela não tinha consciência do que estava fazendo. Mano. É o que nós chamamos aqui de estupro de vulnerável. Ela está totalmente vulnerável. Total. Exatamente. Total. Quando ela termina o estupro, ela tá chorando e o Ricardo Fausto chega, ele tinha ido fumar um cigarro. Ricardo Fausto é um amigo do Robinho que ele conheceu lá em Milão. E tinham 4 amigos do Robinho, os parça, que foram do Brasil para lá. E aí eles vão para Milão, chegam em Milão, vão para essa boate e acontece tudo. Só que ela não sabe o que aconteceu. Ela se entende um pouco, porque ela acordou. E o Ricardo Fausto ainda dá carona pra ela, porque 1 ano depois chega até eles que a polícia italiana está investigando eles. Só que eles não sabiam que a polícia italiana já estava grampeando eles. Esses áudios são das conversas pelo celular do Robinho, do Ricardo Fausto e do dono do grupo de pagode, que não tem nada a ver com o estupro, mas ele... Falco, né? Ricardo Falco, que é o outro. Mas esse grupo, o dono do grupo de pagode não é o Ricardo Falco. Tá. O dono do grupo de pagode é um cara lá que mora na Itália. E ele encobre o Robinho. Tanto que ele foi condenado a falso testemunho. Mas ele não participa do estupro. Ele tenta dar uma salvada. Tenta dar uma salvada nele. Quando eles são avisados, é nojento você ouvir os primeiros áudios, porque daí o Robinho... Como que é a conversa? O Robinho, que tinha tido alguns anos antes, quando ele vai pra Inglaterra jogar pelo Manchester, tem uma menina que denuncia ele por estupro, uma menina de 19 anos. E ele sabe, inclusive, que ele não foi julgado, que o caso foi encerrado, porque não tinha provas. E ele fica o tempo inteiro assim, imagina, ele começa a rir. Quando o Ricardo Fausto liga pra ele, ele fala... Contato, acho que é o dono do grupo de pagode, liga pra ele e fala... Escuta, a polícia italiana me procurou, porque naquela noite do ano passado que vocês foram lá, teve a menina tá dizendo que foi estupro coletivo. Ele começa a gargalhar, imagina, tem prova?
Que prova que ela tem? A menina tá louca, eu não lembro dela, não sei do que ele tá falando. Ele ri. Eles usam os termos assim, os meninos lá rangaram ela. Eu tenho culpa que eles rangaram ela? Tava porque queria. Assim, eles falam assim, ela tava tão doida que ela não lembra de nada. Ela estava completamente Ela tava bêbada. louca. Sabia, Eles né? ficam Não, falando. e ele acha isso interessante, porque ele fala assim, ela estava completamente bêbada. Não vai Ela lembrar, tava vai lembrar toda de bêbada. mim? Vai lembrar de mim, E como se, né, é. aquilo que ele tivesse feito com uma pessoa que está completamente bêbada, tá ok. E ele vai falando assim, Nojento. não tem prova, porque eles sabem que, inclusive, ele foi inocentado. Só que, assim, tá tudo grampeado, inclusive o carro dele. Só que eles não sabem. Entendi. Então, aí o Ricardo Fausto é chamado como testemunha, não é nem chamado como investigado. Porque ela, como conhecia o Ricardo Fausto, ela era mais próxima dele, ela não tem certeza que ele também participou, e ela vai atrás dele pelo Facebook e fala, Pra Ricardo, ajudar? me ajuda, o que aconteceu É. aquele dia? E ele fala, não aconteceu nada, você bebeu. Caiu, E ele né? fica pro Robinho. Também. Não, eu entrei na mente dela e falei pra ela, Ai, gente, isso é ele, nojento. tipo, manipulei ela pra ela acreditar no que eu tô falando, É. porque, né, a mina não sabe nem o que aconteceu, ela tava completamente louca, ela tava desacordada. Daí ela fala, mas eu falei lá na polícia que ela fez porque ela quis. Ou seja, entre eles ele fala, eu sei que ela estava desacordada, mas eu falei para a polícia que ela fez porque ela Sendo quis, gravado. que foi consentido. Pô. Todo esse processo é feito com base nesses áudios. Prova material, toda a justiça... Teve toda, uma, né? só que é o vestido. É, o vestido. Eles precisam do quê? De prova material. Então, a mulher, se ela percebe qualquer coisa assim, ela não pode ir lá tomar banho, ela não pode nada, ela tem que imediatamente Direto. ir para a delegacia, ela vai do jeito que ela estiver. Exatamente. Porque às vezes a mulher fica tão enojada ou fica que ela quer tomar banho, ela quer jogar a roupa fora. Não é isso, porque você tem que ter prova material. Agora, o interessante é essa polícia italiana, porque eles podiam chegar e falar assim, querida, agora, talvez possa aparecer o vestido, tá bom, vamos fazer o exame. Mas vamos supor que não tivesse isso. Eles poderiam falar para ela, olha, vai ser difícil, tá? Nós vamos tentar fazer um exame psicológico em você para ver se consegue levantar Polícia alguma italiana coisa. foi do caramba, hein? Não, agora os caras chegaram e falaram assim, E ela deve, o advogado deve ter chegado, olha, mas ela tem. Os caras o que fizeram? Tá bom, vamos escutar. Começaram a escutar as conversas deles. E eles se entregam maravilhosamente. Esse Ricardo né? Fausto, ele faz uma coisa, Olha, eu que dava horror, risada que horror. ouvindo porque ele fala assim, não, fui lá, ele se vende muito pro Se Robinho. acha muito. Fui lá e entrei na mente da policial. Ela foi lá, no final o bicho já tá falando, vamos pro Brasil, tem que visitar o Brasil. tudo bem. Entrei na mente dela, ela me tratou super bem. Não tá na minha. Daí o Robinho responde, então tá doce, então tá doce, então tá doce. Ele nunca ouviu falar de tira bom e tira mal, né? É. Que um fica- Ele acha mesmo que a mulher, a Tava se virando policial, amiguinha. ela ainda dá, ele fala, não, foi muito legal, porque teve uma hora que eu perguntei pra ela, e aí, você sai que horas? Parecia que eu tava paquerando ela. Eu geralmente saio às 10 horas. Pô, que pena, muito tarde. Ela falou, mas se todo mundo falasse a verdade como você, eu sairia todo dia às 5 da tarde. Ela tirou Porra, sarro ela da cara tá dele. tirando sarro do cara, e o cara tá achando que assim, Tá abafando, ganhei né? ela. Esses 4 amigos são do Brasil, caíram fora e vieram pro Brasil. Então, você não consegue levantar a prova. Eles não foram investigados, eu acredito que até foram por conta dos áudios, mas eles não foram nem julgados, porque eles não conseguiram ser citados. Mas o Robinho, que morava na Itália, e o Ricardo Fausto, que morava na Itália, e esse dono desse grupo de pagode foram julgados, cada um no seu crime. Só que pra chegar ali, que vai ficando muito interessante, puta, a mulher do Robinho é arrolada nisso, me dá uma pena Sério? daquela mulher, me dá uma pena, porque ela tinha participado da festa e ela vai embora pra casa. Pô, isso acontece depois, E aí então. chamam ela, e ela fala, e aí ele vai buscar ela na polícia. Na polícia. E ela entra no carro, o carro tá grampeado. E ela Escuta, fala, olha, pô. Robinho, eu vou te falar uma coisa. Cara, sabe, parece que a gente vive um casamento de fachada. O que aconteceu? O que você tá fazendo? Ela fica muito possessa porque ela tá sendo enganada. É. Eu fiquei com dó daquela mulher, porque eu falei, porra, que sacanagem. E ele fica, não aconteceu nada, eu já te falei, se tivesse acontecido eu te falava. E ele vai negando Tá. pra polícia, ele nega, ele é chamado pela polícia, daí ele se conversa, ele fala, não, eu falei, e daí eles começam um a entregar o outro. O Robinho fala pra ele assim pro telefone, quando ele tá com coisa, não, fui lá, passei, tá tudo bem, eu falei que não aconteceu nada. O Ricardo Fausto chega pra ele 2, 3 dias depois e fala, cara, você falou que eu fiz alguma coisa. Nossa. Porque eles Entre começam a se eles. entregar, você Teoria falou dos que você não é jogos, minha né? amiga. Sim. Você vai. Só Pra que você ver a nisso tudo ela personalidade dos chega caras. com um vestido. E aí naquela hora, ele fala, porra, aí o Robinho assume pra ele que ele comeu a menina. E ele está sendo grampeado. Você tem um áudio dele falando Putz. que ele comeu. Então, bicho, você tem tudo ali.
Aí ela ainda chega com o vestido, e o Ricardo Fausto começa a ficar muito nervoso, porque ele fala, olha, eu tenho 80% de garantia na minha cabeça que eu acho que vai dar alguma coisa. Porque ele sabe o que ele fez. Porque Claro. apesar de o vestido ter sido lavado, a perícia conseguiu encontrar sêmens ainda, sêmen, né, gente? DNA Sim, masculino. líquido, sim. Tinham 3 DNAs no vestido, um feminino que era o dela e 2 de homem. Bateu com o Ricardo Fausto. Esse segundo ninguém sabe quem é, porque você não tem material genético desses 4 caras que vieram pro Sim. Brasil. Exatamente. E você tem... É sempre comparação, né? E aí eles ficam numas dinâmicas que é tipo assim, não, o Ricardo, ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou Ele só se masturbou. Isso é da menina. enquanto Os você outros comia ela. Nossa. Então, mas é uma suruba, cada um na sua. Mas daí o que acontece? Vamos negando. Não, o Robinho diz, não, depois ele assume. Ela fez sexo oral comigo porque quis, durou 10 minutos. Aí o Fausto não tem como negar, tem o sêmen dele lá. Aí eu até perguntei depois para o advogado do Ricardo Fausto, mas esse cigarro foi antes ou depois da masturbação? Ele falou, foi depois, né? Porque quando ele termina de fumar, ele encontra com ela chorando. Mas só do Robinho, ele... Mas o Robinho não tá preso. Não, ele tá no Brasil, ele Tem que fugiu. ser- Ele teria que foi ser condenado, deportado. Ele sim. foi condenado. Se ele Na sair do Itália, Brasil, ele Se vai ele preso. sair, ele vai Vai. preso, porque ele foi condenado nas 3 instâncias, ele e o Ricardo Fausto. Claro que faz, corre pro Brasil. É. Os dois vêm pro Brasil. O moço lá, o da banda, ele Da cumpriu o que ele tinha que cumprir lá. É mesmo? Eu acho que foi um ano de serviços comunitários, porque ele não, porque o crime dele é baixo. o crime né? dele foi falso testemunho. falso testemunho. E você até ouve pelas gravações que ele estava fazendo isso em função de uma pessoa que ele considera um jogador de futebol, que era amigo dele, e daí tem uma conversa, é maravilhoso. Daí grampearam esse cara também. Enquanto ele falou com o Robinho, não, tá tudo certo, acredito em você, daí grampeio, ele tá conversando com uma outra mulher que conhece o Robinho, e ele fala, pô, filhos da puta, ficaram lá transando com as meninas, eu não vi, mas olha o que eles fizeram com a menina, aí essa mulher, filho da puta, tem mais é que se ferrar, é o jeito que eles vão falando, é Sim. maravilhoso. Então enquanto ele tá com o Robinho falando, não, tô com você, nós parça, estamos ele juntos, tá com tá? outra, É. assim, quero mais é que ele se ferre, esse cara tem mais é que ser preso, um absurdo pô. o que ele fez. Se ele fez isso mesmo, é um absurdo, é um cafajeste. Eles são condenados. O Robinho e o Ricardo Fausto estão 9 anos de cadeia, vão embora da Itália, vêm para o Brasil. Hoje, a Itália pede que o Robinho cumpra a pena no Brasil. no Brasil. Pelo que eu entendi, ele não vai cumprir. Tá Pela na mão lei. lá do Supremo também. Pela tá na- legislação aqui. tá na mão do Teria Supremo que mudar tá a lei. avaliando.